ok? E sempre acreditando que a direção é do Espírito Santo de Deus, eu vou pedir para Nessi orar, pedindo a bênção, direção e orientação de Deus para o estudo dessa noite. Nessi, fica à vontade na presença do Senhor, buscando a direção de Deus. Amém. Então vamos orar, amados? Pai, como é maravilhoso estar aqui nesse momento, Senhor, e aprender um pouco mais sobre a Sua palavra. Espírito Santo de Deus, que esteja com cada um de nós, que use a vida do pastor Paulão para trazer a Sua palavra, que tudo que ele estudou, tudo que ele preparou, e veio direto do trono do céu, que o Senhor possa trazer hoje. Obrigada, Deus. Obrigada pela vida de cada um que está aqui. Obrigada por aqueles também que não puderam estar, mas já se inscreveram e estão interessados em ouvir a sua palavra. Obrigada, Deus. Obrigada porque não tem outra palavra para dizer a não ser gratidão a Ti, Pai, por todo o nosso dia, por essa aula, que esteja direcionado 100% pelo Espírito Santo do Senhor. É assim que eu coloco cada um que está aqui em Tuas mãos e já digo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Benção. Estaria conosco também o pastor Wilson, tá? Que vai me ajudar e vai dividir comigo a classe. E também, lógico, né? Eu tenho o nosso querido Edson, que está vendo como a coisa funciona, também tenho outras pessoas que estão assistindo para ver como é que é essa dinâmica da aula online, tá? O pastor Wilson estava no hospital com pressão muito alta, entendeu? Então, ele estava com angina e foi para o hospital. Angina é aquela dor no peito, sabe, gente? E então, como a pressão estava muito alta, ele ficou internado para baixar a pressão. Mas, vamos lá. Vamos falar sobre Tessalonicenses. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que vai ser, inclusive, a minha base, né? Na qual eu vou estar trabalhando junto com vocês. Gente, tendo alguma dúvida, não tem problema nenhum. Pode perguntar, pode falar, entendeu? E se não concordar também, não tem problema. No final a gente discute, a gente aceita a colocação, críticas, sugestão. Mas para falar da carta aos Tessalonicenses, não tem como não falar da viagem de Paulo. Paulo, para quem o conhece, tá? Temos aí aquele mapa daquela segunda viagem missionária. Lembra que ele teve a primeira viagem missionária. Ele passou em algumas cidades pregando o evangelho. Algumas pessoas perguntam qual foi a primeira igreja que Paulo fundou. Paulo, na verdade, ele não é bem o fundador da igreja. Ele saiu pregando o evangelho e, à medida que ele foi pregando, as igrejas foram se formando. E a segunda viagem que ele faz, ele sai dali de perto da região de Jerusalém, sobe ali por Antioquia, passa pela Galácia, vai ali pela região da Panfilha, passa ali perto da Frígia, passa inclusive lá pela Samotrácia, e ali ele tem uma visão. Então, quando ele chega ali na Samotrácia, para quem está olhando para o mapa aí, eu vou dar uma sinalizada aqui, ó. É essa região aqui, ó. Onde tem aqui, daqui ele sai de barco, tá? Ele vai até Neápolis, depois ele passa por Filipos, fica um período em Filipos, e depois ele vai a Tessalônica. Tessalônica é essa região aqui, ó. O que é essa região? O que é esse caminho que Paulo está fazendo? O caminho que Paulo está fazendo, tá? Para ficar mais fácil para você ver agora ampliado, tá? Essa região aqui é a entrada para cá, para cima, para essa região aqui, só para vocês entenderem um pouco da geografia, essa região para cima
que é conhecida como é conhecida hoje a Europa. Paulo, Paulo queria ir para a Ásia, ele queria ir para essa região aqui. Deixa eu admitir essa pessoa que está chegando aqui, que é a Nathalie, entendeu? Ele queria ir para a Ásia, mas Deus tinha seus planos, tinha seus propósitos. Porque nesse período, é o período em que Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, domina toda a região ali, domina todo o mundo. Alexandre, que o pastor falou no domingo passado, era aquele cara que o pastor Grava citou, que saiu aqui na hora do recolhimento dos dízimos e ofertas, cujas mãos e pés foram para fora do caixão, para mostrar que nesse mundo não se leva nada. É o cara que chorou um dia, morreu muito jovem, e ele chorou, porque não tinha mais terra para conquistar. Para que você entenda o que aconteceu quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia. A Babilônia era o grande império do mundo, era o grande dominador do mundo, dominava todas as regiões. Era o grande império que existia naquela época. Mas o império da Babilônia cai. E quando o império da Babilônia cai, o império Medo-Persa se levanta. E o império Medo-Persa, quando ele se levanta, ele estabelece uma nova forma de administração. Eles formam a chamada cidade-estado. E a cidade-estado é uma forma de governo na qual ele cresce muito mais ainda e torna-se muito mais sustentável do que apenas um rei à distância controlando tudo aquilo. E depois, o Império Medo-Persa cai, isso você vê lá no livro de Daniel. O povo já tinha sido enviado da Babilônia de volta para Jerusalém, no projeto de Dario, se você vê lá no livro de Esdras, depois eles reconstroem o templo, depois reconstroem os muros, você vê isso lá no livro de Neemias, e depois esse império cai. Quando esse império cai, o Império Romano é o império que domina, aproveita aquela estrutura e avança. Ele não fica só naquilo, ele cresce muito mais ainda. Nas mãos de Alexandre o Grande, o império se fortifica. E eles formam, gente, as grandes rodovias. Tinha uma rodovia, uma estrada, né, na verdade, né? Uma estrada enorme, tá? Que era a Via Ignátia. A Via Ignácia, ou Ignátia, ela cortava todo o reino, ela atravessava todo o reino. E lógico, quando chegava nesse ponto aqui, de barco, eles continuavam até Roma. E no meio da Via Ignácia, o que nós temos? Tessalônica. Ou seja, os moradores do Império Romano, ou de toda Roma, quando queriam ir até Roma, ou quando voltavam de Roma, passavam por essa região por onde Paulo passou. Ele passavam por, olha só, a mesma estrada, entendeu? Passavam por Cesareia, passavam por Filipos, passavam por Tessalônica. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala, na plenitude dos tempos, Deus trouxe Jesus. Porque quando Roma dominou todo mundo, tornou-se o maior império de todos os tempos, desde a Europa até o norte da África, desde a ponta lá da Ásia até o oeste, lá no extremo do continente da Europa, até Portugal. Inclusive, em Portugal, mesmo lá em Portugal, eu tenho, inclusive, ainda, até hoje, tem as ruínas de uma cópia do templo da Diana dos Efésios, que era a grande deusa naquele período lá, para vocês terem uma ideia. Então, você percebeu que estrategicamente Deus colocou esses eventos todos no meio de onde todos os principais generais, príncipes e governadores passavam quando iam ou voltavam de Roma, e lógico, gente, era longo o caminho, não tinha avião. Então eles paravam e aí, nesse período estavam ali em contato com o povo que já tinha conhecido a palavra. Por isso, lá em Atos, no capítulo 17, o que estão dizendo lá? Alguns judeus, porém, ficaram
com inveja, reuniram alguns desordeiros, desocupados, multidão mudou, começaram a causar um tumulto, invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade, mas não encontraram. Arrastaram para fora Jasão e de outros irmãos e levaram diante do conselho e gritavam: aqueles que têm causado transtorno no mundo, ou aqueles que transtornaram o mundo todo, estão aqui perturbando a nossa cidade. Na verdade, gente, a gente sabe que não estava perturbando. A gente sabe que ali era a mão de Deus operando na vida de Paulo, levando o evangelho, e essa semente se espalhou. Veja que Paulo, ele passou ali de, de Filipos, ele foi a Tessalônica e depois ele avançou. Ele foi lá para a região da Bereia, depois ele foi lá da Bereia, ele foi lá para Corinto. E de Corinto ele foi para Atenas. Mas eu quero levar, antes de chegar em Atenas, né? É muito importante para você entender o contexto. Quem era esse cara, Paulo? Esse cara foi o cara que colocou os alicerces da teologia que nós temos hoje. Carta aos Romanos, um tratado teológico. A carta aos Efésios, que é também chamada Rainha das Epístolas. A carta de Gálatas, quando fala justamente da liberdade, a carta da liberdade, Gálatas, escrita por Paulo. E lógico, Colossenses, que estava muito ligado, que é muito ligada à carta de Efésios, e também aqui nós temos Tessalonicenses. Esse cara foi o estruturador do sistema de doutrina e foi discípulo de Jesus. Ele estudou, lógico, a formação dele é muito boa, ele estudou na faculdade teológica Senhor Jesus, o Maravilhoso e Espírito Santo. Porque ele ficou, depois que ele se converteu, 3 anos, ele ficou ali em comunhão com Deus, aprendendo diretamente do Senhor. Então, tem uma outra coisa que me intriga em Paulo. Como é que você pode explicar a questão pessoal de Paulo, essa energia que ele tinha, inesgotável? Esse cara que apanhava, quando você lê Atos 16, que é um dos trechos que, inclusive, nos remete a essa carta, ele está chegando ali, aquela moça, primeiro ele evangeliza a vendedora de púrpura, depois ele evangeliza aquela moça que tinha os espíritos adivinhadores, vai preso, açoitado, e mesmo preso lá no cárcere interior, lá pela meia-noite, ele Silas chega para o Silas: ô Silas, vamos fazer um dueto aí, cara. E começam a adorar a Deus. Que energia é essa, gente? Só quem não conhece a Deus se questiona. A gente, mesmo conhecendo a Deus, temos esse questionamento. E lógico, não podemos descartar também o lado psicológico. Depois daquela experiência que ele teve no caminho de Damasco, aquele encontro com Jesus, quando aquele clarão toma conta e o deixa cego, e por vários dias ele não enxergou, não comeu nem bebeu, até que Deus falou com o outro discípulo, falou assim, ó, vai lá e fala com o Paulo, Paulo, o Saulo de Tarso que está perseguindo a igreja. Imagina o medo. E lá Paulo recebe aquela oração, ele é curado, volta a enxergar e passa 3 anos conversando e aprendendo do Senhor. E é por isso que quando ele escreve em Coríntios, lá no capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Percebeu? E aí vai. E outra, né? O Paulo missionário. Quem é que pode imaginar que um homem que pode fazer missões do jeito que esse homem faz hoje? Esse cara chegou em Tessalônica, ele por 3 semanas, ele pregou, conversou com os irmãos, formou a igreja de Tessalônica. A passagem de Efésios, por Efésios foi mais demorada. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Ele não passou em Colosso. E a igreja de Colossenses se formou com o testemunho do que ele havia feito, do que ele havia ensinado. Impressionante, né? Lógico, a carta aos Tessalonicenses nos remete à doutrina das coisas finais, escatologia. E alguns trechos, como lá no capítulo 1, no versículo 10, esperar dos céus a seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir.
Está falando de algo no futuro. Pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Ou seja, mas peraí, ele não já tinha vindo já? Está falando de uma outra vinda, é da segunda vinda. Vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. E que o próprio Jesus, que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, Jesus prepare o caminho até vocês, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, para com todos. A exemplo do nosso amor por vocês, que fortaleça seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3, 11 até o 13. E lógico, a gente não pode deixar de citar o capítulo 4, que diz: irmãos, não queremos ser ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu, ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Ou seja, o pessoal estava preocupado com o pessoal que tinha morrido. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Isso aqui só uma pontinha do que a gente vai estudar. Mas para você entender e ter uma visão mais ampla, tá? Nós vamos obter informação de assuntos como arrebatamento, em qualquer sentido que concebamos, sobre o tempo da volta de Cristo, a grande apostasia, ou o abandono, o homem da iniquidade, o que o detém, o mistério da iniquidade e a manifestação de sua vinda, lógico, a de Cristo. Voltamos-nos naturalmente e, antes de tudo, a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Não tem como não estudar essas coisas a não ser lendo e compreendendo Tessalonicenses. Tudo isso, lógico, o pessoal pode até me perguntar: Betão, nós vamos também falar sobre Daniel, sobre as 70 semanas de Daniel, que estavam determinados para o povo, segundo Daniel 9, 24, onde fala da restauração de Jerusalém, que seriam os primeiros 49 anos, restauração do templo, a volta do exílio, as 62 semanas, que são os 434 anos que levaram até o nascimento de Cristo, e a primeira semana, ou a última semana dos 7 anos, que envolve os eventos cruciais, incluindo morte e ressurreição do Messias. Durante essa semana seriam cumpridos 6 objetivos, como cessar a transgressão, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. E se você continuar lendo Daniel, quando você chegar lá no capítulo 12, você vai falar: acabou, e aí? Como é que é esse negócio? Onde se encaixa isso nos dias de hoje? Se for estudar só isso aqui, gente, dá estudo para 1 ano. E tem um pessoal que já interpretou isso aqui. Aliás, teve um grupo, inclusive, tá? Alguns anos atrás, que subiu no telhado e ficou lá esperando a volta de Jesus. Marcaram data, fizeram conta e acharam que era aquela época. O que Paulo está orientando os Tessalonicenses é para a gente não interpretar isso aqui de maneira equivocada. A leitura de Tessalonicenses começa. A gente vai ter que entender que Deus tem propósito em tudo que faz, começando quando ele fala com Paulo. Durante a noite, lá em Atos capítulo 16, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Partindo de Trode, navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade, distrito. Ali ficamos vários dias. Muito importante é perceber que Paulo teve uma visão.
E eu não sei se você é contrário, ou é a favor, ou tem dúvida com relação a essa questão da controle do Espírito Santo na vida do crente. Aqui Paulo tem uma visão. A Bíblia escreve que ele teve uma visão. E quando você tem uma visão, tem que estar em comunhão com Deus. Deus não usa vaso sujo. Betão, mas a gente pode ter visão hoje? Sim. Cumpriu-se a profecia do profeta Joel, a profecia de Zacarias, a profecia de Isaías. E aí eu gosto muito de Joel porque ele diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Lembra disso? Vossos mancebos terão visões e vossos anciões terão sonhos. O que aconteceu com Paulo? Visão. Robertão, mas hoje em dia o pessoal não tem visão, não. Eu não vou dizer que visão é por meritocracia. Visão é por comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, a terceira pessoa da Trindade. Mas tem que receber o batismo no Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não, queridos. Quando você entregou tua vida para Jesus, quando você recebeu Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ponto. Agora, você é que decide como o Espírito Santo vai agir na tua vida, se você vai deixar o Espírito Santo agir e te controlar, e te dirigir, e te orientar, e te usar. A Bíblia está nos ensinando que quando você busca estar em comunhão com Deus, quando você busca ser controlado pelo Espírito Santo, quando você busca ser dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo lhe concede visão, o Espírito Santo lhe orienta, o Espírito Santo lhe dirige, o Espírito Santo cuida, o Espírito Santo fala ao seu coração. E aqui o que está escrito aqui é justamente o que aconteceu. Paulo, na verdade, ele queria ir para a Ásia. Mas Deus falou assim: não, 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 não. Tá vendo esse varão aqui? Aí ele fala assim: puxa vida! Quando ele olha para o cara, ele fala: não é um baiano, que ele não está de chapéu de couro, não é um paulista, porque ele não está de terno e gravata, um gaúcho, que ele não está de bombacha. Ele bateu o olho e falou: esse cara é macedônio. Que era Macedônia? Macedônia era uma das principais colônias romanas, tá? Inclusive a cidade de Colosso, ela foi colonizada por generais romanos. O general se aposentava lá em Roma. A sua aposentadoria era um terreno, era um lugar bom, era um lugar próximo ali perto do Vale do Licos, tá? Em Colosso. E também na Macedônia, ali perto de Tessalônica, que era uma cidade próspera e muito rica e muito bonita. E, lógico, no centro da Via Inácia. Ou seja, onde o povo passava e ia ver a forma de se vestir, a forma de falar, inclusive igualzinha a de Roma. Por isso, essas cidades eram tão importantes. Por isso, essa cidade. E é por isso que Paulo, estrategicamente, o Espírito conduz Paulo para lá. Ou seja, nada aconteceu por acaso. Desde a visão até a obediência no coração de Paulo. Deus tem um propósito em tudo que faz. E nisso é muito legal você ver aí a manifestação do poder de Deus e perceber como Deus conduz a história, como Deus dirige a história. E não para por aí. O Paulo foi com quem? Ele não foi sozinho. Porque Deus ele faz o seguinte: quando Deus colocar você para fazer uma obra, se ele vê que você não consegue fazer sozinho, ele vai colocar pessoas junto com você. Para você entender, Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, lá em Atos 15. Chegou a Derbe e Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo.
Sua mãe era judia, convertida, seu pai era grego. Os irmãos de Lícia e de Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo em viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. E lógico, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala de todo esse pessoal e fala da saudade dele. E ele fala alguma coisa que vocês são a minha alegria e a minha coroa. Gente que andou com ele, que batalhou com ele. Então ele sai ali de Jerusalém, tá? Passa pela região da Cesareia, vai para Antioquia, passa por Tarso, passa por Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. Antioquia da Psídia. Tem Antioquia e tem Antioquia da Psídia. Da Antioquia da Psídia, ele vai para Troade. Tem um período de navegação. Ele chega em Filipos, onde ele ficou um bom tempo. Filipos, tá? Uma cidade muito, muito grande. E dali ele vai para Antípolis, Tessalônica. E em Tessalônica ele ficou só 3 semanas. Olha só que legal. Depois que Paulo teve a visão, preparando-nos imediatamente para a Macedônia, concluímos que Deus tinha nos chamado para pregar o evangelho. Partindo de Troade, navegou diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partiu para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquela região. Ficaram ali vários dias. Ou seja, Deus tinha um propósito e eles entenderam que Deus tinha um propósito, por isso ficaram vários dias falando o quê? Anunciando o evangelho. Ou seja, foi para isso que eles foram chamados. Não foi chamado para. Ah, detalhe interessante. Me fizeram a pergunta: qual igreja Paulo fundou? Sabe o que foi legal? Que só hoje, eu tenho que confessar isso, que eu sou um nó cego, só hoje que eu percebi que Paulo ele não saiu formando igreja. Ele não formou a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja. Não, 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 não. Ele fez discípulos. Meu querido, minha querida, muitas vezes nós vamos estar caminhando por aí e encontrar com pessoas que talvez seja a única vez na vida, nessa vida, que você vai encontrar com essa pessoa. E se você falar de Jesus para ela, e ela entender que ela vai ser discípulo de Jesus, ela vai fazer outros discípulos e falar para outros. Se ela achar que ela vai ser membro de igreja, ela vai ser só membro de igreja. Porque membro de igreja, desculpa, quase que eu digo que não serve para nada, não. Serve para fazer culto, faz culto muito bem. Olha a nossa igreja. Nossa igreja faz culto como ninguém, gente. É uma bênção o louvor da nossa igreja, né? Não é não? Agora, ainda mais com o Charles com o Carlos e a família, foi assim a cereja do bolo, né? Ficou muito bom. Pastor Samuel com a equipe do coral, maravilhoso. Aliás, só tem ensaio, pessoal. Por isso que a gente trouxe esse estudo para terça. Bom demais! Não, gente, e o Liam pregando domingo? Ah, que palavra! Que bênção! Foi ou não foi? E depois, que encerramento. Pois, a gente, a gente vai lembrando e tem vontade de glória. Paulo não fez isso. Ele fez discípulos. Ele foi formando, fazendo discípulos. Por onde passou? No sábado, saímos da cidade e vamos à beira do rio, onde esperávamos encontrar lugar de oração. Ou seja, sai do tumulto, vai para um lugar separado para orar, buscar a face do Senhor, buscar ter um tempo de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam reunido ali. Uma delas, uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Essa, a primeira pessoa que ele anunciou o evangelho, uma asiática, vendedora de púrpura, né, que dava aquele tom azulado brilhante nas roupas, que só eles sabiam fazer. Naquela época não tinha tingimento de roupa que nem a gente tem hoje. Aliás, hoje é mais fácil você encontrar roupa colorida do que roupa sem cor. Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje no tratamento de roupa e tudo mais. Depois disso, gente, a coisa avança, tá? E aí ele complica tudo, ele expulsa o demônio daquela jovem adivinhadora. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele vai preso.
E quando ele vai preso, ali no cárcere, no profundo do cárcere, eles começam a louvar e a buscar ao Senhor. E ali é onde que acontece o terremoto. Querido, não se preocupa quando tiver terremoto à sua volta. Aí você fala assim, Betão, você não sabe das surras que eu tenho levado. Você não sabe como é que estão as minhas costas. Você não sabe o meu sofrimento. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus conhece as tuas lágrimas. Deus conhece o teu coração. E aquela oração que você fez lá no teu travesseiro, as lágrimas que você deixou lá, Deus conhece. E Ele ouviu a tua oração. Deus conhece, gente. A gente não é pela aparência. É lá no fundo. É lá no interior. Na mesma proporção que ele viu Paulo lá no cárcere interior. O cara tinha sido açoitado. Estava preso. E açoitado naquela época. E outra, hein? Açoitado naquela época, gente, não era simplesmente varado ou coisa assim, não. Era o que eles usavam, era um tipo de chicote, que eram várias tiras com pontas, com metais nas pontas, com pedaço de osso, para que cada vez que o cara levasse uma daquelas cintadas, ou levasse uma, arrancasse pedaço e deixasse marcas, para a pessoa nunca mais esquecer o que tinha acontecido, ou por que ele estava sendo corrigido. Só 30 segundos, filho? E eles oraram, buscaram ao Senhor, Não pode e aí mexer Deus ele? operou um grande milagre. Depois de saírem da prisão, Então, Paulo e Silas foram para a casa de opa, eles Lídia, vão. onde se encontraram com os irmãos e os olha É, só, você pode depois de esquiar, tudo tá? Porque o isso, negócio, ele um lado sai, tá quente, outro lado tá frio. ele sai daquela prisão maravilhosamente bem, porque Deus está sustentando a vida desse cara. Olha que coisa louca. Ali ele atingiu a classe rica daquele período, pessoas da alta sociedade, que era essa Lídia, atingiu o que seriam a classe média, né? Que era o carcereiro, os presos, que eram os miseráveis, ou os bandidos, ou a escória da sociedade naquele período. Ele atinge todas as classes sociais, e não só tantas as classes sociais, como também as pessoas até de outros países que por ali se encontravam. Olha o que Deus fez na vida desse homem nessa passagem até. Olha o que acontece. Ele está no caminho, ele está entrando na Macedônia e está experimentando tudo isso. E quando ele experimenta tudo isso, ele passa, ele sai dali de Filipos e passa por Anfípolis, a Polônia e chegam a Tessalônica. E onde que ele vai? Qual é o primeiro lugar que ele vai? Sinagoga. Segundo o seu costume, fala, foi a sinagoga e por 3 sábados. 3 sábados. Marquem isso. 3 sábados. Discutiu com ele com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: Este Jesus, desculpe, que eles proclamam é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Só para você entender, ele vai à sinagoga, ele fala na sinagoga, porque na sinagoga, quem está na sinagoga conhece a lei. Quem conhece a lei sabe que toda a lei aponta para Jesus. Como ele escreve em Romanos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Como ele escreve também aos Gálatas, dando essa orientação. Como ele escreve aos Efésios, também dizendo isso. Que o propósito da lei apontava completamente para Cristo. O sacrifício e Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele expiou, ele foi propício para o sacrifício, ele era propício
Ou seja, era o cordeiro sem mancha, sem mácula. Era propício. Tinha todo o que era necessário. O tempo era propício também, na plenitude dos tempos. As estradas já ligavam o mundo inteiro, ou seja, o evangelho podia se espalhar para o mundo inteiro, todas as pessoas poderiam entender que Jesus Cristo cumpriu a profecia e veio, e morreu, e ressuscitou, e está vivo. Se tivesse na classe agora, eu ia pedir para todo mundo dizer aleluia, mas uma classe ao vivo. E está vivo. Então ele começou a explicar isso, ele explicava, as pessoas, puxa, é mesmo, a lei estava dizendo isso mesmo, olha, agora comparando, agora que eu devo entender. E aconteceu, e olha só, é o. Poxa vida, obrigado, Paulo. E como é? Vamos seguir Jesus agora, o Messias veio, que maravilha, está vivo. E as pessoas iam aceitando Jesus e recebendo o Espírito Santo. E aí começava uma nova vida. E essas pessoas, lógico, começavam uma nova vida, largavam o pecado. Gente, quando eu falo largavam o pecado, nessa região, dominada pelo Império Romano, vocês terem uma ideia, tradicionalmente, Tessalônica foi cuidada em 316 a.C., pelo general macedônio Cassandro. Cassandro. Quem era Cassandro? Cassandro foi o cara que matou a esposa de Felipe, que era o pai de Alexandre. Por quê? A esposa de Felipe, ela tinha um exército. E ela começou a se posicionar contra Cassandro, porque havia uma disputa ali. Sempre houve disputa desde que começou os impérios. A busca pelo poder era um negócio assustador, do mesmo jeito que é hoje, gente. Quando você vê esse negócio de política, essas brigas aí, um falando mal do outro, prometendo mundos e fundos. Aliás, vai ter eleição esse ano. Pode escrever. Vai vir um cara que vai dizer: olha, eu vou lutar pela educação, pela segurança e para que vocês tenham comida. Os preços vão cair. Igualzinho. Há quantos anos a gente não ouve isso? Lutar pela saúde, pela educação, pela segurança. A minha bandeira é a saúde, educação. O que eles querem? Chegar ao poder e ali se locupletar. Naquele período não era diferente, só que naquele período se matava. Gente, o império que tomou o Reino do Norte, para vocês terem uma ideia, a capital era Nínive, aquela capital que o Jonas foi lá chamado para entrar, entendeu? Deus mandou ele entrar. Pra você ter uma ideia, naquele período, Nínive, na entrada da cidade, tinha uma pirâmide com crânios dos seus inimigos. Tiglat-Pileser, quando você lê lá o livro de Reis, Tiglat-Pileser, tá? Quando ele pegava os seus inimigos, ele empalava os seus inimigos, besuntava em óleo, vivos. Eles eram queimados vivos. Quando queimava tudo, não tinha mais nada. Ele pegava o crânio e pedia para colocar lá na entrada da cidade, naquela pirâmide. É por isso que o Jonas não quis entrar. Você entendeu por que o Jonas não quis entrar lá? Que nem passar por lá. Agora, olha isso aqui. Ele matou a esposa do Felipe e casou com uma meia-irmã de Alexandre. E o nome dela era Tessalônica. Aí você fala assim, Betão, esse negócio é podridão. A cultura lá era essa. E desafiar Roma, não precisava nem ser soldado, um matava o outro. Era isso. E aí, para esse povo que está ouvindo de um Deus, pelos judeus que estão afastados de Jerusalém, agora chega um doido falando que pode ter uma nova vida e que as pessoas podem se amar, podem ser próximas uma das outras e podem experimentar a graça, o poder e a maravilha de ter Deus em suas vidas e o Espírito Santo habitando neles. Para esse povo corrupto, perverso, malvado. Aí você fala assim, Betão, mas
Isso é muita maldade. Dá uma olhadinha hoje como é que anda as coisas por aqui. Dá uma passada ali na Avenida Industrial, você vai ver o que está acontecendo. Aliás, dá uma passada aqui perto de algumas favelas para você ver o que está acontecendo. Não precisa ir muito longe, não. Vai andar à noite, sai à noite para andar na rua para você ver o que acontece. Não está muito diferente daquele período, não, viu, gente? Mas, logo que aconteceu, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, logo foram para a sinagoga judaica. Os bereanos, o pessoal ali da Bereia, eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Creram muitos deles de dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partiram depois com instrução para Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo possível. Ou seja, a coisa onde Paulo passava gerava tumulto. Então ele percorreu toda essa região, passou por Filipe, que era a cidade que tem esse nome por causa do Filipe, passou por Tessalônica, e Tessalônica ele passou pela Grécia, passou por Atenas, onde tem aquela situação do Areópago, que ele ficou chateado porque tinha muitos deuses lá. Lembra disso? Aqui, essa região, a região da Grécia. E aí as confusões aumentaram. E ele foi parar em Corinto. Os irmãos que ficaram para trás, que ficaram na Tessalônica, que ficaram por essa região, foram até Paulo, em Corinto. Por isso acredita-se que em Corinto Paulo escreveu a carta. Contaram, olha, a nossa passagem por Tessalônica foi muito boa. As pessoas aceitaram Jesus e formaram uma comunidade, formaram lá a primeira igreja batista de Tessalônica. E está uma beleza, estão crescendo, estão multiplicando. Tem alguns probleminha. Tem um pessoal aqui que não quer mais trabalhar, Paulo, porque eles estão achando que Jesus vai voltar agora. E o negócio tá complicado lá. Os caras estão lá, barriga para cima, tomando sol o dia inteiro, esperando, olhando para o céu, esperando Jesus voltar. E tem umas confusões internas lá, tem uns problemas internos. E Paulo, Paulo, de Corinto, escreve a primeira carta. Quem leva a primeira carta passa, tem esse instante lá e traz a informação, e é quando Paulo escreve a segunda carta, que ele relata, inclusive, da primeira, e aí vai. Para a gente entender, entendeu? Lógico que a gente vamos estar vendo tudo isso aí com muita calma. E lá, só para você entender, né? Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, batios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo junto com o povo. E não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu na sua casa. E esse procede contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus, alvoroçando a multidão, os principais da cidade que ouviram essas coisas. E olha só, essa declaração mentirosa, uma acusação falsa. É muito importante, gente, que a gente vê aí o que está acontecendo. As pessoas começaram alguns judaizantes e alguns gregos perceberam o que começou a acontecer. 3 semanas. 3 semanas mudaram a história da humanidade, daquela região.
Mudou a história. Transformou a história. Mudou. Hoje, essa região é ali a região da Turquia. Então, aqui, ó, para você ter uma ideia, só para você poder visualizar aí, Israel está aqui, ó. Israel é isso aqui. Aqui é o norte da África, que é o Egito, Sudão, a Líbia, tá? E aqui a região hoje da Turquia. Olha o que tem aqui, ó, para onde Paulo entrou. Romênia, tá? A... E aqui, ó, Áustria, França, Espanha, Portugal, toda essa região aqui, ó, quando Paulo entrou por aqui, Grécia, Europa. Por isso o evangelho chegou até nós. Ele queria ir para cá, para a Índia, para a Ásia, tá? E não foi. Deus mandou ele vir para cá e aqui o evangelho cresceu, se espalhou, tomou tudo. Quando que ele ficou que isso aconteceu? Aproximadamente 52 depois de Cristo. Lógico, gente, só para você ter uma ideia, tá? Tão ansioso estava Paulo, quando se encontrou com Timóteo em Atenas, enviou de volta a Tessalônica para solicitar informações das quais não tinha descanso. A preocupação dele que ele tinha. Quais notícias trouxe? Havia notícias boas. O afeto dos tessalonicenses era o mais forte que nunca e se mantinham firmes na fé. Era efetivamente a sua glória, a sua alegria, mas também havia notícias que causavam inquietação. Eu paro a minha apresentação aqui às 20 horas e 20 minutos. Amplio a minha imagem. E aí, gente, pergunto para vocês. Tempo bom, hein? 3 semanas. Milagre de Deus. Poder de Deus. Maneira maravilhosa como Deus se manifesta. E eu vou sempre deixar alguns minutos para vocês. Dúvidas, comentários, críticas, nós aceitamos também. Até aqui, gente, deu para entender? Alguma dúvida? Deu para entender o caminho que Paulo fez e como Deus o levou a, inclusive, escrever? Dúvida? Se você tem alguma dúvida, esse é o momento. Algum comentário? Alguma crítica? Fica à vontade. Pastor Paulão, essas gravações todas vão ficar gravadas para depois a gente rever e rever e rever e rever. Com certeza. Porque Com eu vim certeza. aqui, eu vou precisar rever muito. Não, gente, eu tenho que andar rápido, porque não dá para a gente ir pausando, senão eu tinha que Sei. apresentar esse conto para vocês entenderem para que vocês tenham a visão. É essa a ideia. Vai ficar gravado sim. E eu vou mandar o link Mas, para vocês. Ok? Ô, maravilha. pastor, até para Sim. acompanhar o raciocínio e rever, né, mais do que ouvir o vídeo, os seus slides aí podem ajudar bastante. É possível passar anexo aí dessa sequência de Sim. slides seus? Posso passar, assim, eu vou colocar ele, vou disponibilizar no grupo pelo aplicativo. Vai ficar lá na aba materiais. Ok? Pode guardar. Top. Essas imagens eu peguei da internet. Algumas não estão em português, mas dá para claramente entender, tá? Quando a gente se você ouvir na explicação, você consegue entender o que a gente está falando e vai É, conseguir perceber a região que é e onde tudo aconteceu. é que é a sequência do seu raciocínio, a gente vai lembrar mais fácil. Qual aplicativo que vai ficar? Eu não entendi aonde. O aplicativo da igreja. O aplicativo da igreja, Ah, deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem, tá? Para quem não tem, pode baixar. Deixa eu colocar aqui aí. e qual aba ele entra onde? Qual aba dele? É no Você ensino? fazendo o seu cadastrinho, você vai clicar aqui na sua pessoa, vai entrar em ensino. Deixa eu abrir aqui, deixa eu clicar no meu aqui. Aí vai na aba ensino, Ah, aí tá. vão ter as turmas aí. A sua turma, quando você clicar na sua turma, do lado direito, nos três pontinhos, você vai ter materiais.
Ah, Eu vou achei. disponibilizar. Tá ok. Aí vai poder fazer o download, guardar, entendeu? Vai ficar disponível para vocês. Essa é a ideia. Muito legal. Obrigado, pastor. Mais alguma dúvida? Comentário? Ô, Maria Alice, pode falar, querida. Ih, Eu caiu, não irmã tô Maria. conseguindo. Olha, caiu muito Ouvi, aqui do meu para mim. tô ouvindo. Agora tá, né? Nossa, como tá difícil aqui. Quase não te ouvi. Foi difícil para tirar e sumiu muito a tua voz e eu procurava de novo. Eu vou ter que rever tudo. E você engoliu uma vitrola, uma sabedoria que, olha, não foi brincadeira para acompanhar, viu? Foi Betão de Graças a Tarso. Deus, né? A Deus toda a glória. Ó, a moça até te chamou mesmo de Paulão, de Glória a Tarso, né? Deus, aleluia. A irmã querida. Eu A falo, olha, o Dercy, Paulão de Tarso estava aí Glória a hoje. Deus. Olha. Nós amamos. Só que eu tenho que rever tudinho, que não dá nem para comentar. Só te elogiar, viu, meu querido irmão? Você está melhor ainda, viu? glória As a férias Deus te toda a fez glória. bem. Amém. Quase que nós não entramos. Comendo O Bíblia. Luiz internou gostoso. segunda-feira para trocar a prótese do quadril, mas faltou Sim, uma pecinha lá, ele voltou para casa e ele vai de uma novo na bênção. quinta. Vamos ver se Deus vai permitir que faça já ou quando, tá? Mas nós estamos aqui. Ok. Querida, se precisar de alguma coisa, você tem meu contato. Eu não desligo meu Sim. telefone, tá ok? Se precisar de ajuda aí, dá um toque. Tá bom? Tá tudo na mão dele, graças a Deus, e a gente está em Amém. paz. Viu? Obrigada, meu irmão. Eu que agradeço, querida. Graças a Deus. Queridos, e olha só, o meu compromisso é sempre terminar. O pastor Grava pediu para não estender além de 1 hora, que eu sei que o que é estar sentado aí só ouvindo. Para mim que estou falando, que estou desenvolvendo raciocínio, eu nem passa que é voando. Mas eu sei que vocês estão sentados, parados, olhando para uma tela, alguns para o celular, tá? Então, eu vou sempre procurar ficar dentro da 1 hora, que é o que está acontecendo agora. Nós temos só alguns segundos, alguns minutos, e eu vou encerrar dentro do tempo para ter o cuidado com vocês e o cuidado que o pastor também nos orientou a ter com vocês. Ok? Próxima semana, a gente entra, vamos assim dizer, no capítulo 1. E durante a semana, surgiu alguma dúvida, quer alguma coisa, pode mandar. Eu prefiro que me mande SMS ou pode ser pelo WhatsApp também, tá? Ou pelo aplicativo, ou por onde você quiser. A gente vai junta e a gente, na próxima aula, a gente responde com mais tranquilidade para todo mundo junto poder crescer junto, tá ok, queridos? Eu vou pedir para o Eduardo orar, agradecendo a Deus pelo estudo dessa noite, por esse nosso encontro. Ok. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de termos o pastor dirigindo essa reunião, trazendo para nós esse estudo de Tessalonicenses, Pai. Eu quero te agradecer por cada irmão que está participando aqui, que nós podemos ver que todos estão interessados em aprender e crescer no seu conhecimento, Senhor Deus. Que o Senhor possa iluminar todas as nossas reuniões a cada semana e nós possamos cada vez estar mais preparados para te servir, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Eu queria pedir a tua bênção sobre cada participante e para o pastor também, no nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Queridos, que Deus os abençoe ricamente. Uma semana abençoada para vocês. Fiquem na paz e até terça-feira que vem, nesse mesmo horário.